Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto de hoje é tudo o que você precisa saber sobre o minoxidil. Vamos lá, Virgínia. Hoje o assunto é sobre uma droga extremamente comum na nossa prática dermatológica, que é o minoxidil. O minoxidil já é bastante utilizado na dermatologia, especialmente nos quadros de alopécia. Então, a gente sabe que ele estimula o crescimento capilar, acaba sendo o principal coadjuvante em muitos dos tratamentos, mas a gente precisa saber como é que ele atua, por que a gente escolhe essa droga e se existem diferenças de prescrição entre homens e mulheres, né? Mas antes da gente entender como é que a gente utiliza essa medicação, a gente precisa saber como é que tudo começou, quando é que o minoxidil foi introduzido na prática dermatológica. Então, na década de 70, o minoxidil, ele foi visto que era uma droga vasodilatadora, e aí ele começou a ser utilizado para tratamento de hipertensão refratária, né? Hipertensão severa refratária. E aí, com o tempo de uso da medicação, foi visto que ele tinha um efeito colateral que a dermato amou, né? Que foi justamente a hipertricose, né? E aí, em 1986, aí foi lançado aí o minoxidil inicialmente tópico, né? E foi utilizado já para o início de tratamento da alopecia androgenética, né? Que foi o que começou realmente sendo bastante utilizado. Isso, então foi um efeito colateral bem-vindo que virou uma grande indicação, né? Exatamente. Então a ideia é essa e a gente agradece esse efeito colateral, essa observação dos usuários, né? Da medicação, porque é uma droga realmente muito interessante que a gente acaba transpondo sua utilização para várias condições dermatológicas, né? E Isso. aí, de forma geral, a gente não utiliza o minoxidil como vasodilatador, a gente entende que ele tem um papel no ciclo do pelo e por isso a gente utiliza para tratamento das alopécias, mas a gente tem que entender como e onde ele age, né, Virgínia? E para a gente compreender isso melhor, a gente tem que ter uma noção do ciclo do pelo. Explica aí para quem está nos escutando como é que funciona esse ciclo do pelo para entender como é que esse minoxidil atua. Então, o pelo ele vai ter esse ciclo de 3 fases, tá? A primeira fase é a fase anágena, que é a fase de crescimento do pelo. Essa fase ela vai durar aí de 2 a 6 anos, e esse tempo é geneticamente determinado, tá? Então é por isso aí que às vezes as pessoas falam assim: ah, meu cabelo vai até o ombro, depois não passa disso. Outro diz: não, meu cabelo chega na cintura, né? Porque a pessoa que chega na cintura tem uma fase anágena mais prolongada. Isso, exatamente, que é a fase de crescimento. Depois dessa fase, a gente vai ter a fase catágena, que é uma fase que dura 2, 3 semanas, que é uma fase ali de repouso. E ele vai depois para a fase telógena, que é a fase que vai culminar com a queda do cabelo, tá? Que é a fase que ninguém gosta, né? Mas faz parte, faz fisiológica. parte fisiológico, né? Isso, essa fase ela vai durar aí de 2 a 4 meses, né? E aí ela é importante para que venha um novo pelo, né? Isso. Então, assim, a gente vê que todos os pelos vão estar nesse ciclo, tá? Vão fazer parte aí desse ciclo. E por isso é que a gente tem, Claudinha, aquela queda de cabelo natural, né? Que o pessoal fala, o cabelo não cai. Sim, o cabelo cai. Todo dia. É fisiológico, porque a gente tem aí uma média de 100 fios por dia, né? Que estão aí terminando a sua fase telógena e aí vão reiniciar seu ciclo com a nova fase anágena. Isso. A ideia, minha gente, é que essas fases não é que todos os fios estejam sincronizados na mesma fase. Não é isso. Cada grupo de fios vai estar em sua fase. A grande maioria dos nossos fios de cabelo estão na fase anágena, né? Cerca de 80%, 85% dos fios. Uma parte menor vai estar na catágena e uma pequenininha parcela que vai estar na fase telógena. E isso é cíclico. Então, a parte que está no início da anágena ainda vai continuar crescendo, 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 depois vira catágena, depois vira telógena e vai caindo e vai rodando. Então, essa sincronização de forma natural, com a queda de poucos fios por dia, dezenas de fios, faz parte, é fisiológica, né? A gente não tem a mesma cabeleira que a gente nasceu, né? Mesmo quem nasceu cabeludinho, não é, já trocou tudo, pode ter certeza, né? Então tem que entender que esse ciclo é geneticamente determinado, a queda existe de forma natural. Agora a gente chama atenção quando existe uma queda acentuada, que aí a gente pode ter realmente sofrido alguma intervenção nesse ciclo ou alguma doença inflamatória que culmine com a queda do cabelo por processo inflamatório, né? Aí é outra ideia. E aí a ação do minoxidil aí é justamente atuar na fase
anágena, não é isso, Virgínia? Isso. O minoxidil ele vai ter seu efeito vasodilatador, né, que vai ajudar a gente ali na fase anágena, né, porque a gente vê que os vasos eles vão trazer os nutrientes ali para o folículo, então claro que uma vasodilatação mais nutriente vai ajudar no crescimento do pelo, mas foi visto que por mecanismos ainda desconhecidos, não se sabe por quê, o minoxidil ele causa um prolongamento da fase anágena, tá? A fase de crescimento e um encurtamento da fase telógena, que é a fase de queda. Isso. Então, olha aí que maravilha. Isso. Né? Então, é aquilo que você não tinha geneticamente, nem foi a mudança da fase da lua, que eu brinco, né? Que tem gente que ainda acredita nisso. E aí, você realmente vai reduzir a fase telógena, então vai ser um ciclo menor, ele vai rodar para a fase anágena e prolongar essa fase anágena de forma mais tranquila e do jeito que a gente quer, né? Eu quero que crescesse um pouquinho mais, eu queria ter o cabelo um pouco mais comprido, ou então essa área que caiu eu queria que repilasse. Isso. Então a gente vai estimular. Crescer mais rápido. Então a ideia não é que cresça mais rápido. Tem gente que acha ele acelera o crescimento. Não acelera o crescimento, ele prolonga a fase de crescimento, o que é diferente, né? A gente explica isso. A gente na prática às vezes diz, ele ajuda a crescer, ele não ajuda a crescer. Ele dá aquele empurrãozinho, cresce um pouquinho mais. Mas só mais eu vou deixar aqui, né? antes de pausar, antes de pausar, eu vou deixar crescer mais um pouquinho. Então, a ideia é essa, ele prolonga a fase anágena, ele não acelera o crescimento. Não é que você tem uma haste, sei lá, de cabelo que cresce 1 centímetro por mês, que usando minoxidil vai crescer 3. Não existe isso, tá? Então, você, se tem um ciclo que ia rodar com 2 anos, seu fio ia cair, ele pode passar para 3. Então, vai prolongar isso aí, a gente vê uma eficácia realmente bem interessante no tratamento de alopécia. Né? Então, a gente sabe que ele vai estimular então, a nutrição pelo efeito vasodilatador, então vão chegar realmente mais nutrientes, né? Mais substrato para a formação da haste capilar e, prolongando a fase anágena, a gente vai ter o resultado de provavelmente um fio mais bem estabelecido, mais firme, diâmetro maior, né? Que a gente vê isso, né? O diâmetro haste do fio melhor do que o original e o prolongamento desse crescimento, né? A ideia é essa. E quando é que a gente indica o uso de minoxidil, né? Alguns já entendem que ele tem uma série de indicações para alopecia androgenética, que a gente já discutiu em lives anteriormente, mas a gente pode ampliar um pouquinho para outros tipos de alopecia, né? Em que patologias, Virgínia? Dermatológicas, né? Que a gente utiliza o minoxidil. Então, hoje em dia, a gente usa em vários tipos de alopecia, né? Em tudo que a gente pode conseguir estimular ali o crescimento, né? Que a gente possa fazer alguma coisinha para ajudar no crescimento, né? Então, hoje em dia, na alopecia areata, também é utilizado o monoiletrix, na alopecia induzida pela quimioterapia, no líquen plano pilar, né? Então, assim, tem eflúvio telógeno, né? Então, assim, várias patologias, quando a gente vê que pode se beneficiar desse efeito dele, né, a gente vai ali associar no tratamento. Isso. Né? Então, a gente amplia, né? Tem gente que acha que a gente só usa para androgenética, não é para calvície. A gente utiliza para diversas outras condições inflamatórias do couro cabeludo, né? E aí é importante a gente dizer que a gente, apesar da gente ampliar muito essa indicação, a gente tem um momento certo de indicá-lo, né? Porque eu digo, quase sempre na androgenética a gente vai usar algum antiandrogênico associado ao minoxidil para prolongar essa fase anágena, a gente tem uma haste mais bem estabelecida, com fio terminal, aquela haste mais forte. E aí, existem outras patologias que são inflamatórias, né, Virgínia? Líquen plano pilar, alopecia fibrosante, um lúpus discoide de couro cabeludo, areata, que tem gente que está, às vezes, com uma lesão extremamente inflamatória, descamativa, com eritema, que coloca minoxidil. Não tem sentido nesta fase, né? Principalmente em alopécias cicatriciais, que a gente sabe, se não houver a redução do processo inflamatório, aquilo vai cursar com cicatriz e não vai mais repilar. A prioridade A prioridade é tirar a inflamação. Exato. Então, a gente tem que ter controle da inflamação. Se a gente consegue controlar no período precoce, a gente ainda tem condição de captar algum fio, algum bulbo com saúde naquele local. Se a gente não vê mais processo inflamatório nenhum, começa a repilar sutilmente, aí está na hora de entrar com o minoxidil. Então, a gente explica muito isso, que a gente vê quadros francos de alopecia areata em atividade, né, que a gente visualiza na dermatoscopia, a gente visualiza no exame clínico e o pessoal prescrevendo minoxidil à torta e à direita. Vamos com calma. Tem o seu momento. Tem o seu momento, mas não precisa ser logo no início. Ele entra muito como coadjuvante, vai ajudar, vai estimular, o paciente fica mais feliz, inclusive, por perceber um crescimento mais satisfeito, mas a gente tem que ter muito critério de saber a indicação e o momento de entrar com a droga, né? Com certeza. O que mais, Virgínia? Vamos lá. Então, existem formas de prescrição aí do minoxidil, né? O minoxidil, a gente já viu que as indicações são, de forma geral, para as alopécias, mas a gente tem formas de indicação e posologias distintas, né? Como é que a gente usa o minoxidil tópico?
Então, inicialmente a gente usava uma percentagem diferente, né, para homens e mulheres, né? Homem era 5%, né? E para as mulheres normalmente usava um pouco menos. Mas atualmente a gente usa 5% tanto para homens quanto para mulheres, apesar de na embalagem vir dizendo, vir dizendo que que é o uso para homens, né? Porque já as fórmulas prontas que a gente encontra, né, são a 5%, e aí normalmente você tem aquele alerta que inclusive precisa informar o paciente que vai ver aquele alerta na bula dizendo que é o uso de medicação para uso masculino, né? Mas hoje em dia, sim, a gente usa também a 5%. Sim. Toda a literatura já corrobora isso com tranquilidade, não precisa ter esse receio. Isso. E aí, o ideal é que seja usado 2 vezes ao dia, né? Aplicado na região 2 vezes ao dia, mas não é fácil, porque muitos pacientes, eles reclamam muito, né? De textura, né, de ressecamento de cabelo, né? E assim, isso dificulta muito o uso da medicação. Até porque normalmente, por exemplo, se é para alopecia androgenética, vai ser um uso prolongado durante muito tempo. Então, assim, 2 vezes ao dia realmente é difícil. Então, é difícil. Na prática eu tento manter pelo menos à noite nos meus pacientes, né? Porque na hora de dormir não vai incomodar tanto, né? De manhã, se quiser, lava o cabelo. Né, que aí a gente vai diminuir essa queixa do paciente, Isso. né? Idealmente 2 vezes, às vezes homens que têm cabelos muito curtos até toleram, né? Isso. Mas até homem com cabelo um pouco maior ou mulheres com cabelos compridos não toleram, na grande maioria das vezes. Fica aquela sensação de resíduo, né? De melecado, né? Que tá sujo. E aí é desagradável pensar isso de forma prolongada. Né? Então, na maioria das vezes, a gente prescreve à noite, não que não possa de dia. Se o paciente tiver uma rotina que ache mais adequada de dia, não tem problema. O que a gente orienta é que o minoxidil é para atuar na pele do couro cabeludo. Então, não achem que é uma loção capilar para diminuir frizz ou algo parecido. Porque eu já vi paciente aplicando sobre o comprimento dos fios do cabelo. Eu digo, não é assim, eu quero na pele do couro cabeludo. Então, abra o couro cabeludo, coloque, massageie, né, por alguns minutinhos, ajuda nessa ativação, nessa absorção. Mas não achem que é um condicionador nem um creme para pentear para você sair deslizando no fio. Até porque resseca, né? Então, boa parte deles tem um veículo alcoólico ou tem propilenoglicol, que pode piorar o frizz, piorar um pouquinho essa textura do cabelo. Então, não tem necessidade, já vai ter algum grau de interferência, mas não precisa também espalhar achando que vai melhorar. Não vai. É para pele, né? Para pele, porque a gente está ali estimulando, querendo que a medicação chegue no folículo. Isso. Né? Aí no couro cabeludo, por favor. Isso, né? Abra, coloque no couro cabeludo. Tem gente que sai espalhando achando que é condicionador. É uma graça. Né? Que é para o fio todo. Não é. É para a pele do couro cabeludo. Não é obrigatório o cabelo estar úmido. Outra coisa que a gente orienta, não precisa. Tem que ser logo após a lavagem. Não, pode ser o cabelo seco. Separa o cabelo lá com pente. Coloca, massageia nas áreas afetadas. Aí vai depender, né? Se for uma areata focal, é uma areazinha pequena, você coloca no local, não tem problema nenhum. Mas a orientação é muito importante, porque tem paciente que tem muita crença limitante, né? Ai, doutora, mas achei que tinha que ter lavado, tinha que ser cabelo úmido, ou tinha que ser tal horário. Na verdade, a gente tem que facilitar a adesão, especialmente nesses quadros que requerem tratamento prolongado. Então, vamos facilitar e conversar com o paciente para a gente fazer uma rotina aí razoável. A orientação é tudo, né? Tudo. A conversa com o paciente. Adequação, né? Isso, e a conversa e a explicação na consulta, porque você normalmente, por exemplo, prescreve aplicar no couro cabeludo, mas o paciente entende, vou aplicar, chegar em casa, bota de todo jeito, bota no fio todo, né? Então, essa explicação ao paciente no consultório é super importante. Faz toda a diferença. Exato. Para o entendimento, para adesão, para reduzir efeito colateral, enfim, né? Então, a gente tem que orientar para tranquilizar. E, naturalmente, o minoxidil não tem problema usar condicionador, lavar no outro dia, fazer sua hidratação, isso aí tá ok. E segue tranquilo. O jogo, pode manter sua rotina habitual, né? Não precisa de outras restrições, não. Mas existem algumas queixas associadas ao uso do minoxidil. A gente passa nesses minutos todos orientando o paciente como usar melhor horário, né, adaptando toda essa rotina, mas alguns chegam até nós numa consulta de retorno após alguns meses com algumas queixas relacionadas ao uso do minoxidil tópico, né? Então, quais seriam os efeitos colaterais do minoxidil tópico, Virgínia? Então, o principal é a possibilidade de existir uma dermatite de contato, né, que o paciente desenvolve. Então, o paciente vai se queixar de prurido, de eritema, de descamação, às vezes até de ardor, né, após a aplicação de alguns dias, né, de aplicação do minoxidil, né, não necessariamente é um dia, né, porque o pessoal fala assim, mas eu já uso há 30 dias, não tive nada. Aí depois de 30 dias comecei a ter essa irritação. Então pode aparecer depois essa dermatite de contato, né, pelo uso prolongado da medicação.
E aí, normalmente, essa dermatite de contato não é pelo minoxidil em si, né? É por um dos componentes do veículo, que é o propileno glicol. Então, nesses casos, a gente pode tentar uma formulação sem propileno glicol, para ver se o paciente tolera, né, o uso da medicação, tá? Uma outra coisa que às vezes pode acontecer... Que a gente tem que orientar. Exatamente. Muitos pacientes, assim, não aplicam apenas no couro cabeludo, né? Então, ali estão diariamente deixando a medicação escorrer na testa, né? Nessa região temporal. Exageram, né? Colocam muito. Eu vou dobrar a dose, porque eu quero ficar cabeluda. Espera aquele resultado imediato. Então, assim, aumenta o uso, né? E aí pode ter o surgimento da hipertricose, né? Nessa região, geralmente mais aqui na região temporal, né? E é por isso que é importante a orientação, né? De como utilizar, onde aplicar, né? Para o paciente. Essa hipertricose pode acontecer, inclusive, no uso correto e habitual, tá, gente? Não é obrigatório ser só no excesso. Mas é importante, se o paciente vem com essa queixa, a gente pergunta, está usando quanto? Está deixando escorrer? Porque, às vezes, é o excesso, sim. Mas existem pacientes mais sensíveis que, no uso correto e mesmo no uso habitual, a 5%, podem evoluir com hipertricose. Então, às vezes, a gente reduz um pouco a frequência, né? Estava usando toda noite, vamos diminuir para 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Vai tentando modular para que aquilo não se configure uma queixa real e a paciente tenha que sair dali fazendo uma depilação a laser. Que acontece. Não, por favor. É raro, mas pode acontecer, né? Mas a gente costuma orientar e verificar isso com tranquilidade no segmento, né? Isso, com a orientação tudo fica tranquilo, tudo se resolve. Outra queixa muito grande é o shedding, né, Virginia? Shedding, esse é o que dá mais trabalho. Exatamente, o shedding, eu digo que é quase o contrário da hipertricose. Hipertricose é o crescimento de pelo, né, nas outras áreas não tratadas. E o shedding é quando é o contrário do que você quer, quando existe uma acentuação de queda no início do tratamento do minoxidil. Então, a paciente vem, está caindo muito cabelo, seja com eflúvio, seja com alopecia androgenética, enfim, vem, tá caindo, eu digo, ok, vamos iniciar minoxidil, e quando vê, a paciente liga um mês depois, meu cabelo tá caindo ainda mais, tá caindo muito. E aí, Virginia, como é que a gente explica e orienta os nossos pacientes? Então, sempre, na prescrição do minoxidil, fazer essa orientação, até para evitar que o paciente suspenda a medicação, né? Porque vai ser uma medicação de longo prazo. Né? Então, nas primeiras semanas pode acontecer esse efeito shedding. Por quê? Porque o minoxidil ele faz uma redução da fase telógena, como a gente explicou no início, né? Que é a fase de queda de cabelo. Então, uma fase que ia durar ali, vamos supor, de 2 a 4 meses, era para durar 4. Então, você está reduzindo ali para 2, 3 meses, então você vai ter mais fios. A gente brinca, se iam cair 400, eu estou dando exemplo, tá, gente? Esse número é aleatório. 400 fios em 4 meses, se ele encurta a fase telógena, vão cair 400 em 2. E a paciente, como assim? Vou ficar mais careca? Não, você está, na verdade, acelerando a ciclagem do pelo para ele voltar para a fase anágena. Fase de crescimento. Que é a fase de crescimento, mas aí, se por coincidência ele estiver nessa fase de ciclagem ainda, de passar para telógeno, seja por um eflúvio telógeno, que a gente vê muito comumente pós-viral, né, por troca de medicação, enfim... O paciente entra em pânico. Como assim, doutora? Piorou para melhorar. Aí a gente tem que explicar. Ciclo agora que vai começar a parte boa. Continue que já você vai achar bom o tratamento. Exatamente. Né? Mas é importante orientar, porque isso faz parte do ciclo fisiológico, não é erro de prescrição, não é culpa da paciente. Na verdade, é a coincidência da fase de ciclo de boa parte dos fios, que aí vão encurtar a telógena, vai cair muito e ele segue. Isso não é obrigatório em todos os pacientes, não, tá? Não, são coisas que pode acontecer, mas é importante orientar para evitar a suspensão da medicação. Não suspender, porque o tratamento melhor do shedding é continuar tratando. O melhor. Aí agora você vai começar a perceber. Persista que vai passar. Segue. E aí é importante, por isso que a gente diz, esses quadros de queda de cabelo e tratamento que são crônicos, como o rapport e a confiança com o médico é muito importante, né, Virginia? Porque a tendência é mudar a prescrição, trocar de médico, voltar para o cabeleireiro até, vai um troca-troca e às vezes realmente suspende a droga que seria o mais importante, né? Exatamente, é uma questão de paciência, né? Esperar realmente a medicação fazer efeito e orientação. Sim, a confiança no que a gente está transmitindo de conhecimento. Olha, é assim mesmo. Isso, exatamente. Vai passar. Vamos lá, tamo junto, né? Tamo junto, vamos em frente. Já melhora. Mas vamos lá. E alguns pacientes, né, mais recentemente, que se queixam de vários motivos do minoxidil oral, ou do minoxidil tópico, com relação ao shedding, nem tanto, mas a alteração de textura, a dificuldade de adesão, ao ressecamento do fio. Alguns têm perguntado, muitos para nós, dermatologistas em consultório, se existe a opção de fazer minoxidil oral,
né, que é uma realidade atual, né, nos últimos anos na dermatologia. E aí alguns perguntam, eu posso trocar igual ao tópico para homem e mulher seria igual ao tópico, né? Tópico a gente sabe que é 5% para ambos os sexos, gêneros. E no oral a gente tem algumas diferenças, né, Virginia? Como é que a gente costuma fazer essa prescrição em homens e mulheres do minoxidil oral? Então, atualmente a gente tem usado bastante, apesar de ser off-label, né? O uso do minoxidil oral atual. Mas a gente tem usado bastante, principalmente nesses pacientes que se queixam, né? E que não conseguem manter o uso a longo prazo, né? Mas aí a gente vai ter que tomar cuidado, porque aí a dose para homem vai ser diferente da dose para mulher. Isso. Tá? Se for no caso dos homens, a gente vai fazer a medicação geralmente de 1 a 5 miligramas dia, tá? Então, você vai começar uma dose mais baixa, de 1 a 2 miligramas, né? E aí, a cada 2, 3 meses, né? Geralmente 3 meses, você vai reavaliar o paciente, né? E vai aumentando devagarzinho até uma dose máxima de 5, mas eu geralmente nem chego em 5, né? No caso das mulheres, não. Nas mulheres, a gente vai fazer uma dose de 0,25 até 2,5, né? Então, você vai começar também uma dose baixinha, né? Geralmente 0,25 ou meio, né? Isso. E aí vai aumentando aos poucos, gradualmente, né? E aí isso é acompanhar o paciente, tatear, ver surgimento de efeito colateral, ver a resposta do paciente, e vai ser ali seu acompanhamento, o médico-paciente, justamente com isso que você comentou, Claudinha, da confiança, né? Do paciente se sentir à vontade de dizer se tá achando bom, se tá achando ruim, né? Do seu exame físico, né? De ver se tá tendo uma melhora realmente. As fotografias que ajudam muito, né, Virginia? De referência. Pra gente ver. E aí vai ajustando a dose, né? Para cada paciente. Aí realmente não existe uma dose fixa para o paciente. Isso. Né? A gente tem que tatear e tentar buscar o melhor para o nosso paciente em segmento e muitas vezes decidindo em conjunto, né? Exato. Isso, a ideia é essa. E aí, além dos efeitos colaterais do shedding, da questão sobre a haste do cabelo do tópico, a gente tem também alguns efeitos colaterais relacionados ao minoxidil oral, né? Que efeitos colaterais seriam esses, Virginia? O que é que a gente tem que ter atenção e orientar nossos pacientes? Então, o principal que a gente pega mais é a hipertricose, que a gente comentou, né? Que o tópico ele pode dar, mas o oral muito mais, né? Por motivos óbvios, né? Isso, exatamente. E aí, realmente orientar o paciente, porque no tópico não é tão frequente, né? Mas aí no oral já é mais. Então, às vezes, principalmente para mulheres, como a gente tem essa hipertricose, né? Justamente nessa área aqui facial, as pacientes, elas podem suspender, né? Se incomodar muito. Se incomodar muito, vai interferir aí na manutenção do tratamento. Isso. Né? Por isso que a gente já começa com dose menor. Não é por numa, digamos, não tolerância ou porque vai passar mal usando a medicação, vai fazer hipotensão, não é isso. É pelo provável efeito colateral de hipertricose que o impacto na mulher, sem dúvida, é maior do que para o homem. Tem homem que ainda acha bom fazendo oral, às vezes cresce até um pelinho na barba, fica feliz. Mas na mulher, ninguém, a grande maioria não quer, né? Exatamente. Nem tá com bigode, nem barba. Doutora, tô toda peluda, aí complica. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado mais de perto, especialmente nas mulheres, porque a gente tem que estar de olho nesses efeitos colaterais, né? E além da hipertricose facial, que a gente sabe que acontece muito na costeleta, na têmpora, mas pode ser em outras áreas também, a gente tem outros efeitos relacionados ao uso sistêmico, né? Que a gente vê no tópico. Então, o shedding pode acontecer como tópico, como oral, né? A piora da haste é relacionada ao tópico. A hipertricose pode ser nos dois, mas é pior no oral. Exato. Mas existem alguns efeitos colaterais paralelos que são restritos ao uso sistêmico. Quais seriam esses? Isso, então, aí assim, não é uma coisa até frequente, né? Então, assim, mas existem relatos, né, de tonturas, de cefaleia, taquicardia, retenção hídrica, né, que alguns pacientes podem se queixar. Então, assim, ficar atentos à queixa do paciente. Agora, vai ter problemas cardiovasculares graves, assim, eu vou ter uma hipotensão severa, né, vou passar mal, assim, por conta do uso do minoxidil? Não. Por quê? Porque a dose que você usa como antihipertensivo é de 10 a 40 miligramas. Então, assim, você vai estar começando ali... 0,5. Então, não tem Doses como. homeopáticas quase, né? Tô brincando. Mas, assim, é uma dose muito pequena. Então, não precisa ter essa preocupação tão grande. Lógico, existem pacientes mais sensíveis, existem pacientes que já fazem uma série de outras drogas que requerem uma atenção maior. Na dúvida, conversa com o cardiologista, vê se você acha que vai ter interação, mas na grande maioria das pessoas, isso aí a gente tira de letra, né? Tranquilo. São doses pequenas e a gente vai tateando. Esse aumento gradual dá uma segurança. Então, o paciente se reclamar de uma hipotensão postural, de
levantar rápido ou de, né, ter alguma tontura, a gente vai identificar logo na dose menor e a gente não vai subir, no caso, se acontecer algum relato semelhante. Então, isso é uma droga muito tranquila, eu não queria que vocês tivessem receio de prescrever. Exato, porque ajuda bastante. Ajuda na adesão, ajuda para mudar, ajuda para ganhar, digamos, uma confiança, né, mudar um pouquinho a perspectiva de tratamento desses pacientes, porque tudo que é uso crônico é difícil de manter a adesão, né? Qualquer doença, né? E aqui, às vezes, nem é doença, mas tem um impacto social de autoestima muito importante. Imagina, hipertensos de longa data, diabetes de longa data. Então, nossos carecas de longa data também, não é fácil manter tratamento. Então, é importante toda essa consulta fotográfica de orientação, às vezes uma troca de prescrição, para ele se sentir motivado e realmente conseguir visualizar uma melhora no tratamento, né? Eu acho que a ideia é essa. É, basicamente isso. Eu espero que vocês tenham aprendido conosco a prescrever minoxidil. Se você gostou desse podcast, curte, põe nos comentários, deixa suas dúvidas e continua seguindo a gente em todas as redes sociais.